a nossa conversa. E aí eu queria começar com esse trecho da Marianne Williamson, que foi citada pelo Mandela no discurso inaugural dele em 97, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, Lara, dizia assim, oi, a tela está um pouco, tá cortando, eu não sei se para todo mundo. Parece que está mais amplo o slide. Para vocês também? Não. Não? Ah, então deve ser só para mim. Desculpa, perdão. não sem problema, Rê. Bom, nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é sermos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão que nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você, pretendendo ser pequeno, não serve ao mundo. Não tem nada de iluminado no ato de se encolher para que outros não se sintam inseguros ao seu redor. Nascemos para manifestar a glória do Espírito que está dentro de nós. Não está em alguns de nós, está em todos nós. E à medida que deixamos nossa luz brilhar, damos permissão para os outros fazerem o mesmo. Marianne Williamson. Eu vou ler mais uma vez. Nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é sermos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão que nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você, pretendendo ser pequeno, não serve ao mundo. Não tem nada de iluminado no ato de se encolher para que outros não se sintam inseguros ao seu redor. Nascemos para manifestar a glória do Espírito que está dentro de nós. Não está em alguns de nós, está em todos nós. E à medida que deixamos nossa luz brilhar, damos permissão para outros fazerem o mesmo. Marianne Williamson. Bom, agora a Jéssica vai dividir a gente em trios ou quadras aí, né, em quartetos. E a ideia é que lá nesse grupo a gente possa conversar um pouco do que toca nesse texto e o que você descobre sobre você ao refletir sobre esse texto. Então, vou pedir para a Lara compartilhar conosco aqui a imagem desse equilibrista. Peraí, Renata, não sei porque o negócio não quer abrir, você acredita? Acredito. É bom que todo mundo vai ter que imaginar. Agora usem a sua Isso, vai imaginação. imaginando o equilibrista. Vou imaginando o equilibrista numa corda, né? Isso. Com um bastão bem comprido, né? E um equilibrista que tem um caminho a ser percorrido e que carrega nessas mãos esse bastão. Bastão esse necessário para construir o seu equilíbrio, né? Então tá aí, o nosso equilibrista. E eu queria fazer um convite para que cada um de vocês se veja como esse equilibrista, andando aí na corda da vida, pela corda da vida, mas muitas vezes nos desequilibrando, saindo do caminho, caindo, levantando, sendo puxado para um lado e para o outro, voltando para o caminho. Então, eu queria que a gente pudesse se conectar um pouco com essa imagem dessa forma, né? E são sobre essas forças de um lado e do outro que nos tiram do caminho, que a gente aqui está trazendo como esse excesso e essa escassez, e que eu gostaria de falar com vocês nesse primeiro momento.
E para falar dessas forças que nos tiram do caminho, essas forças da escassez e do excesso, eu queria trazer para vocês uma outra imagem, que é a imagem dos dragões. De para lá passar. E essa primeira força que nos tira do caminho é uma força muito, muito potente. E esse é o dragão da escassez. E esse dragão, ele nos diz o tempo todo que a gente não tem suficiente. A gente não tem tempo suficiente, dinheiro suficiente, amigos suficientes, projetos suficientes, clientes suficientes, likes suficientes, pacientes suficientes, enfim, seja lá o que for, a gente não tem suficiente. E esse dragão, né, da escassez, que diz que não, que a gente não tem suficiente, é como se fosse um dragão que colocasse em nós óculos, né, que a gente usa, e a partir desses óculos que esse dragão nos coloca, a gente só vê o que falta, né? É um olhar sempre para aquilo que falta, para aquilo que nos falta. Então, quantas vezes, né, a gente acorda pensando que não dormiu o suficiente, passa o dia fazendo reuniões falando das coisas que a gente não tem o suficiente, trabalha feito maluco, chega à noite e acha que não fez o suficiente. Certamente o dragão está tomando conta e nos guiando aí nesse nosso dia, né? Uma outra forma da gente poder olhar para esse dragão é quando a gente, por exemplo, também pensa que a gente não tem capacidade, conhecimento suficiente para se lançar e para fazer aquilo que a gente quer fazer, e a gente sempre acha que tem que fazer mais um curso, fazer mais uma formação, e a gente nunca está pronto, né? Nunca está bom o suficiente para começar e para dar o passo, né? Então, certamente, quando isso acontece, é esse dragão aí da escassez que está no controle, né, de nós. E o problema é que a gente recebe esses óculos, assim, logo cedo na vida, e de formas, às vezes, até mesmo sutis, né? Como, por exemplo, em brincadeiras de criança, como a dança das cadeiras, né? Então, a gente aprende desde cedo que não há suficiente, que são poucos, né, os lugares ao sol. E as próprias estruturas sociais, as hierarquias, né? Tudo isso também nos mostra o tempo todo, né, que não há suficiente, né? E o grande problema desse dragão e desse não há suficiente é uma segunda parte dessa frase, que como a gente não tem o suficiente, né, e não há suficiente, alguém vai ficar de fora. E como a gente não tem o suficiente, a gente vive obcecado por mais de tudo. E isso nos move para as garras de um segundo dragão, que é um dragão que nos diz o tempo inteiro que mais de tudo é melhor. E com isso, o que que acontece? A gente acaba justificando o processo de acumulação, porque eu vou fazer tudo para não ser aquele que fica de fora. Então, se a gente pensar, assim como a criança, né, que começa a um pouco trapacear, né, quando ela está na dança das cadeiras e olhar que horas que vão parar a música para eu dar uma empurradinha no colega, né, a gente começa a fazer coisas que não são condizentes com os nossos valores, com aquilo que a gente é de verdade. E a gente passa a operar sobre essas forças desse outro dragão, que nos diz que mais de tudo é melhor, né? Então, mais clientes é melhor, mais dinheiro é melhor, mais trabalho é melhor, mais espaço é melhor, um carro maior é melhor, uma casa maior tudo mais é melhor, né? E aí, um dragão fortalece o outro. Porque se um me diz que eu não tenho o suficiente, que mais é melhor, então eu fico sobre a égide desses dois dragões. Esses dragões passam a operar com uma força muito grande, né? Então a gente fica buscando sempre mais de tudo, e com a força desses dois dragões juntos, né, surge um terceiro dragão que nos diz que simplesmente é assim que a vida é, que a gente não tem escolha, e é assim que a gente tem que se sujeitar a tudo isso, né? E o grande problema
é que essa mentalidade que não há suficiente, que não temos o suficiente, né, que eu não tenho, vai entrando, né, na nossa alma e a gente começa a achar que a gente não é suficiente. E isso acaba sendo muito devastador, porque a gente acaba se sentindo muito vazio por dentro. E isso gera inúmeras doenças e vícios, né, no nosso mundo atual, como a obesidade, consumo de drogas, de álcool, depressão, ansiedade. A gente nem sequer se dá conta que a gente já comeu o suficiente, já trabalhou o suficiente, já fez o suficiente, e a gente continua mais e mais, né, numa corrida desenfreada. E quando a gente fala dessas forças, a gente precisa se dar conta de que elas vivem em nós, né? E a primeira coisa que a gente precisa é conhecer essas forças, para poder reconhecê-las. E quando elas estiverem operando nas nossas vidas, a partir desse conhecimento, desse reconhecimento, a gente poder enfrentá-las. Eu não sei vocês, mas se eu olho para a minha vida, eu me vejo em muitas circunstâncias em que esses dragões é que estavam no comando, totalmente me guiando. Não sei vocês, mas já tive esses dragões e tenho, né, ainda eles muito presentes, muitas vezes na minha vida. Então, era isso que eu queria trazer nesse primeiro momento, sobre essas forças e esses dragões. Não sei se a Lara tem algo mais que ela gostaria de trazer ou complementar para nós nesse momento, Você sabe uma coisa antes. que me ocorreu ouvindo você, Renata? É que é Uhum, também um hábito que a gente tem é de entrar na reclamação, porque quando eu entro nessa eu não tenho escolha, né? Eu entro nesse não há suficiente, eu queixo disso, reclamo disso e me torno uma vítima, né, das situações. sim, E eu não tenho escolha, paralisa, né, a minha vontade, a minha sim, possibilidade de entrar em movimento e de ter iniciativa, né? Me isso. veio isso ouvindo você. É isso mesmo, não tenho escolha, anestesia a gente, né, para essa conexão de quem a gente é com a força que a gente tem, né? A gente fica à mercê, né, das forças e dessas sombras, é isso mesmo. E aí a gente se coloca como vítima, como sabotador, enfim, aí vão aparecendo, né, as sombras. É isso mesmo. Acho que é isso. Seguimos aqui? Seguimos. Podemos dar mais um passo de bate-papo e de conversa entre vocês e entre nós? Queria agora convidar vocês, para conversarem. Em que circunstâncias você se sente guiado por esses dragões da escassez, do excesso e não tenho escolha? Procure olhar para a sua vida, né? Profissional, pessoal, e encontrar exemplos no seu cotidiano em que isso acontece. E a ideia é que a gente possa compartilhar isso aí em trios e quadras, né? E contar um pouquinho uns para os outros, porque a gente também vai se lembrando ao ouvir os outros, né? Como esses dragões estão vivendo nos outros, e a gente poder, tá, às vezes, até se perceber, se, opa, comigo também isso acontece, né? E a gente poder se dar conta e cada vez mais reconhecendo esses dragões na nossa vida, para a gente poder enfrentá-los. Ok? Podemos? E o que que significa a gente se conectar com essa verdade que é a seguinte: que nós, enquanto humanidade, com toda a ciência, o conhecimento, a tecnologia, tudo que o ser humano conseguiu hoje produzir, isso na verdade, essa informação tem até já algumas décadas, né? Nós somos capazes de produzir o suficiente para que todas as pessoas vivendo hoje no planeta Terra tenham uma vida saudável, produtiva e digna. Eu vou dizer de novo isso, porque é muito importante. Com tudo que nós, seres humanos, conseguimos desenvolver em termos de ciência, de conhecimento, de tecnologia, de capacidades, nós temos recursos suficientes para que todas as pessoas que vivem hoje nesse planeta possam ter uma vida produtiva, saudável e digna. Então,
quando a gente olha para esses dragões, né? E esse antídoto é justamente a suficiência, né? Que é uma outra consciência, né? Uma outra lente possível, e que pede que nós estejamos conectados conosco mesmos, com os nossos valores, com os nossos propósitos de vida, com as nossas capacidades, com os nossos dons, com os nossos talentos, na relação com os outros e com as necessidades que se apresentam para nós, né? Quando a gente olha para essa relação de capacidades e necessidades, né, como é que as minhas capacidades se colocam a serviço das necessidades que se apresentam para mim? E quando a gente para de olhar para aquilo que falta e de correr atrás de mais e mais daquilo que a gente não precisa, e a gente abre esse espaço para dedicar o nosso tempo, os nossos recursos e as nossas capacidades para aqueles que a gente está servindo, a gente cresce nessa apreciação do suficiente. Então, essa prática da suficiência, ela é um exercício. A gente tem que praticar essa suficiência. E essa suficiência, ela exige, né, de nós essa coragem, e essa confiança na vida que o Hermanos mencionou, né? E essa apreciação e essa gratidão. E nessa prática da suficiência, a gente opera em comunhão e em cooperação com as outras pessoas. E que é justamente quando vocês trouxeram, né, lá do verso falando da questão da competição, esse lugar da suficiência é um lugar de total cooperação, porque a gente se coloca na vida e na relação com o outro numa relação de total interdependência. Nós somos totalmente interdependentes uns dos outros. Se a gente for olhar, as nossas necessidades são atendidas pelas capacidades de outras pessoas, assim como nós, com as nossas capacidades, atendemos as necessidades de outras pessoas. Então, quando a gente exercita esse músculo, né, da suficiência, e a gente exercita esse músculo da apreciação, da gratidão por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é, né, essa apreciação, ela faz crescer, como se o que a gente apreciasse também aprecia e cresce na nossa apreciação. E a gente faz diferença com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente é. E se o mundo pede mais coisa, aí a gente busca mais coisa. Então, não é que a gente não vai estar em busca de se desenvolver e fazer coisas, mas a gente faz isso a partir de uma necessidade que se apresenta para nós. E não porque eu tenho que cada vez mais, mais, mais e mais de alguma coisa e ficar com aquilo ali, né? Então, se a gente parar para pensar, né, os momentos na nossa vida assim mais felizes e de maior realização é quando a gente está em cooperação e colocando essas nossas capacidades a serviço das outras pessoas. Então, esse é um lugar em que a gente se coloca nesse lugar de suficiência, em que cada vez mais, quando a gente vai trabalhando essa musculatura dessa gratidão, dessa doação desses nossas capacidades e recursos e dessa apreciação pelas nossas capacidades, pelas capacidades do outro, por esse reconhecimento, a gente vai cada vez distanciando esses dragões de nós, que eles nunca vão deixar de existir. E, na verdade, a gente precisa deles para criar essa musculatura dentro de nós. Eles sempre vão estar ali, esse excesso e essa escassez. Mas quanto mais a gente trabalha essa gratidão, essa doação, essa apreciação, mais a gente se distancia, torna esses dragões mais distantes de nós. Eu gosto de uma frase que é assim: faça o que você puder, onde você estiver, com o que você tem, né? E um outro lugar dessa suficiência é suficiência, não é autossuficiência, porque, de novo, a gente é totalmente interdependente, né? Então, eu sou suficiente para me colocar no mundo, para tomar iniciativa, para dar o meu passo, para me mover nesse caminho da vida com aquilo que eu sou.
né? De uma forma íntegra e inteira, né? Ali onde aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço tem uma coerência e uma consistência. Isso está alinhado com o meu propósito de vida e com os meus valores. Então, é a partir disso que eu faço uso dos meus recursos, e das minhas capacidades, inclusive dos meus recursos financeiros, né? E nessa caminhada é como se esses passos que a gente desse lá como equilibrista, a gente sempre caminhasse nesse lugar das capacidades e das necessidades, né? Olhando e equilibrando, e cada um tem a sua, né? Esse lugar das necessidades e das capacidades, nós somos totalmente diferentes. Assim como somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros, esse é um lugar também de total diferença entre nós. As nossas capacidades e necessidades são totalmente diferentes. Então, é muito importante que a gente conheça as nossas capacidades e as nossas necessidades. Então, é muito importante que a gente, nesse lugar das necessidades, que a gente reconheça aquilo que é importante para você nutrir o seu corpo e a sua alma, né? Que você conheça a fundo que necessidades você tem. E quando a gente volta um pouco nessa imagem do equilibrista, né? E desse um passo de cada vez, um dia de cada vez, o doar e o receber, né? E, e a gente pode olhar para essa caminhada da vida, né? Colocando o dinheiro no seu devido lugar, né? A Lara falou isso um pouquinho no início do nosso encontro hoje. O dinheiro como um instrumento e uma ferramenta nesse processo de troca entre nós. Mas ele não é o centro, ele não está no centro. O centro sou eu e o centro é o outro, e essa relação humana entre nós, desse servir mútuo, né? É disso que se trata, na verdade, esse nosso caminhar, né? E em que medida, né, quando a gente olha para como a escassez e o excesso influenciam na nossa relação com o dinheiro, então, se eu não reconheço o meu valor, será que eu sei precificar os meus serviços? Se eu não reconheço o meu valor, será que eu reconheço o valor do outro? Se eu não reconheço as minhas necessidades, será que eu reconheço as necessidades do outro? E quando a gente olha para o excesso nessa nossa relação com o dinheiro, como que é essa minha relação desse acúmulo? Eu acumulo e eu economizo para quê? Qual é o propósito, né, que a Lara trouxe também, em relação a esse tema do excesso? Então, são perguntas que a gente pode se fazer, né, e deve se fazer, para que a gente possa estar nesse outro lugar, né, de suficiência, de conexão conosco. E lembrando que sempre que a gente dá uma escorregada para cá ou para lá, a gente pode estar voltando para o lugar e que isso é parte do processo, né, é parte da vida, e a gente poder se conectar com essa suficiência em nós e na relação, uns com os outros. Acho que é um pouquinho a contribuição que nós gostaríamos de trazer, mas também quero convidar a Lara para complementar e a gente poder conversar um pouco mais sobre tudo isso. Eu acho que você trouxe alguns exemplos interessantes, Renato, que ainda fica para mim essa coisa de. E eu vejo muitas pessoas falando assim, como eu precifico, como eu ponho, como eu cobro por isso, ou eu vejo gente com talentos incríveis e é quase fala assim, quase pago para você vir cá ver que talento incrível eu tenho aqui, né? Não sei se alguém já viu isso, assim. E normalmente isso está no melhor de mim, né? Como a Renata está falando. Então, compreender que também os meus talentos, aquilo que eu sei entregar para o mundo, tem alguém que precisa, né? Tem que haver uma necessidade do outro lado. É reconhecer também qual necessidade eu atendo, não só as minhas necessidades, mas qual Uhum, necessidade eu atendo com as minhas uhum, capacidades, né? E quando a gente não tem consciência dessa troca, desse fluxo virtuoso,
a gente não sabe colocar preço, a gente não sabe cobrar. E outra coisa que eu já vi, quando o trabalho é muito penoso para a pessoa, ela também muitas vezes não valoriza o dinheiro que ela recebe. É como quase que, vou chamar assim, torrar o dinheiro, gastar o dinheiro, fosse uma compensação pelo árduo trabalho. Então, porque eu acho que a pessoa não está nesse ponto de suficiência, né? Só trazendo alguns exemplos assim de pessoas que eu já atendi e conversei. Eu falei da moça, por exemplo, lá, agora há pouco, mas eu já vi pessoas também de idade mais avançada e nunca pode, nunca é o momento de usufruir daquele recurso, por exemplo, né? Então, como que é isso? Essa confiança, esse medo, qual é a medida, né? Enfim, acho que são, mas sempre por esse lugar, e esse lugar da confiança também passa pela consciência, pelas escolhas, tudo tem a ver com dinheiro e escolha. Algumas pessoas também me perguntam, poxa, como é que faz a educação financeira das crianças, né? Então as crianças precisam ser frustradas, precisa contar para elas, não é falar a gente não tem dinheiro, né? Eu falo isso algumas vezes, é falar a gente faz escolhas com dinheiro, né? E se a gente faz escolhas conscientes com dinheiro, a gente está nesse lugar, né, nesse ponto central, assim. Porque senão a gente fica na reclamação da escassez. E ensina para as crianças que a gente está na reclamação da escassez. Uhum. Bom, essas foram algumas reflexões que eu fiz ouvindo você aqui agora, Renata. E eu acho que a gente podia botar esse pessoal para conversar mais um bocado. E depois a gente volta aqui e faz mais Isso, uma conversa. Então explica isso. lá, Renata, o que, que eles vão fazer. Agora a ideia é que vocês também conversem um pouquinho sobre quais são as capacidades e necessidades que reconheço em mim, na minha vida, né? Pelo que sou grato e que passo concreto vou dar para fortalecer a suficiência, olhando para gratidão e doação. Eu vou encerrar e vou me permitir ler mais uma vez aquele verso para a gente ir embora com ele, que talvez agora ele tenha um outro sentido para nós. Uhum. Ok? Então vamos lá. Vou projetar aqui também. Nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é sermos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você, pretendendo ser pequeno, não serve ao mundo. Não tem nada de iluminado no ato de se encolher para que outros não se sintam inseguros ao seu redor. Nascemos para manifestar a glória do Espírito que está dentro de nós. Não está em alguns de nós, está em todos nós. E à medida que deixamos nossa luz brilhar, damos permissão para outros fazerem o mesmo. Marianne Williamson. Boa noite, pessoal. Super obrigada. Hum. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite.